Alô, moçada das turmas de Eletro, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho. Estamos concluindo hoje a aula 10 do curso de Física 1, com o tema Transmissão de Movimento, um prolongamento do estudo do movimento circular uniforme, onde a gente vai trabalhar com o acoplamento de polias, para que a gente possa saber o tipo de relação de transmissão, aumento de rotação ou redução de rotação, quando se faz os acoplamentos de polias, ou diretamente entre polias que giram em eixos diferentes, ou utilizando correias ou correntes para fazer o acoplamento desses eixos. Esperamos que esse conteúdo seja de excelente valia para aqueles que assistiram à aula presencial e que possam então fazer uma revisão criteriosa. E para os alunos que não tiveram a possibilidade de assistir, que deem a ele a noção necessária para que eles possam trabalhar as atividades que nós propusemos. Vamos então à aula. Movimento circular uniforme. Vejam este círculo de raio R, né, com esse centro, esse pontinho verde é o centro da circunferência. E nesse círculo de raio R, nesta circunferência de raio R, um objeto, no instante t0, vai iniciar o movimento. Observe que ele está girando no sentido anti-horário e, evidentemente, a cada volta que ele realiza, ele gasta um certo tempo. Nós chamamos de movimento circular uniforme aquele que ocorre em trajetória circular com velocidade escalar, com velocidade v escalar, linear e angular constantes. Ou seja, o módulo da velocidade v e o módulo da velocidade ômega são constantes, ou seja, não variam com o tempo. Se isso acontece, significa dizer que a cada volta que ele dá, o tempo que ele gasta é sempre o mesmo. E aí nós podemos trabalhar com as grandezas período e frequência e representar e poder calcular tanto a velocidade angular quanto a velocidade linear em função dessas grandezas período e frequência. Vamos então calcular a primeira, a velocidade angular, né? Ora, a gente sabe que a velocidade angular, ômega, é a variação angular, ou seja, o delta θ, que é o deslocamento angular, no intervalo de tempo ΔT. Só que para uma volta completa, o deslocamento angular é 2π radianos, né? 2π na unidade radiana. Esse é o ângulo descrito, o ângulo de uma volta, em relação ao centro da circunferência, o ângulo central. E o tempo que ele gasta para dar essa volta é o que a gente chama de período, que é o t maiúsculo. Então, a velocidade angular pode ser determinada pela expressão 2π sobre o período. Como a frequência é o inverso do período, então, para você calcular a velocidade angular em função da frequência, você vai usar a expressão 2π vezes f. Para determinar a velocidade linear v, tanto você pode usar a própria definição de velocidade linear, né, que é o ΔS sobre ΔT, como você pode partir da expressão v igual a ômega r. Então, se nós pegarmos essa expressão v igual a ômega r, é só substituir o ômega, que é a velocidade angular, por 2π sobre o período, e aí você vai ter a velocidade linear como sendo 2πr sobre t, ou substituir por 2π vezes f, e aí você vai encontrar a expressão 2πf vezes r. Pronto, então nós temos duas novas relações que envolvem velocidade angular e velocidade linear com o período e a frequência, né? Em função do período e frequência. Vamos agora tratar da aceleração no movimento circular uniforme. Quando o movimento é circular uniforme, a aceleração vetorial A é escrita como a soma de duas componentes.
uma componente tangencial, ATG, e uma componente centrípeta, ACP. A componente tangencial é a responsável pela mudança no módulo, na intensidade do vetor velocidade, ao passo que a componente centrípeta é a responsável pela mudança na direção do vetor velocidade. Veja essa circunferência de raio R, onde a bolinha, né, onde o nosso objeto que vai se deslocar está num ponto A, e nele está representado os vetores VA e a aceleração resultante sobre a bolinha no ponto A. Esse A é a aceleração resultante. Esta aceleração resultante se decompõe em duas componentes, uma tangencial e a outra centrípeta. A componente tangencial vai alterar o módulo de V. A componente centrípeta aponta para o centro da curva, é a responsável pela mudança na direção do vetor velocidade. É ela que obriga a bolinha a descrever esse arco para sair de um ponto A e chegar num ponto B da circunferência. Tranquilo? Acontece, né, que se a aceleração tangencial tiver sentido contrário do vetor velocidade, como acontece agora no ponto B, né? Estou representando no ponto B um movimento circular onde o vetor aceleração está em oposição ao vetor velocidade. Essa aceleração resultante também se decompõe em duas componentes, como aconteceu no ponto A. Só que nesse momento, no ponto B, a componente tangencial da aceleração tem sentido contrário ao vetor velocidade. Isso vai nos dizer que o módulo de V vai diminuir com o tempo. Enquanto no ponto A o módulo da velocidade V aumenta com o tempo, no ponto B o módulo de V diminui com o tempo. Do ponto A o movimento é acelerado, no ponto B o movimento é retardado. E a componente centrípeta continua sendo a responsável para mudar a direção do vetor velocidade, obrigando a que a bolinha saia do ponto B e chegue num ponto C ao longo da circunferência, ou seja, mudando sua direção. Caso contrário, a bolinha vai sair numa linha reta tangente à curva, sem fazer a curva de forma regular. Acontece que no movimento circular uniforme, como a velocidade escalar e linear são constantes, a aceleração tangencial é zero, é nula. Se a aceleração tangencial é nula, então a aceleração A é a própria aceleração centrípeta. Se nós olharmos lá no ponto A, olha, vamos representar essa ideia, né, esse movimento no ponto A. O que aconteceria? Este vetor A não existiria nesta forma. Por quê? Porque a componente tangencial é zero. Então, se a componente tangencial é zero, significa dizer que o vetor A não está para dentro da curva, mas sim está perpendicular ao vetor velocidade, apontando para o centro da curva. Veja, olha. O vetor A aponta diretamente para o centro da curva e ele é perpendicular ao vetor velocidade. O que é que isto quer dizer para nós? Que o vetor velocidade apenas muda de direção, sem ocorrer variação no módulo da velocidade. O valor da velocidade se mantém constante, apenas ocorre uma mudança na direção do vetor velocidade. Ok? Então, a aceleração A é a própria aceleração centrípeta. Vamos significar, né, o vetor aceleração centrípeta. O que é que significa isso? Né? Vamos ver se a gente entende. O módulo da aceleração centrípeta é calculado pela expressão v² sobre r. Né? Expressão essa que nós deduzimos em sala de aula, mostrando a vocês de onde veio essa expressão. ACP igual a v² sobre r. Tá? Então, observe uma coisa. Olha. O que é que nós chamamos de curvatura de uma curva? Né? Quanto menor o raio da curva,
mais fechada é a curva. Consequentemente, maior é a sua curvatura. Isto quer dizer o quê? Que para o vetor V, o vetor velocidade, mudar sua direção, numa curva fechada, numa curva de raio pequeno, é preciso uma aceleração centrípeta de maior intensidade. É preciso de uma aceleração centrípeta bem mais intensa para obrigar ao vetor velocidade mudar a sua direção. Vocês perceberam aqui na animação como o vetor velocidade tem que girar rápido para se manter na curva. Ok? Se nós aumentarmos o raio da curva, observe que essa curva verde vai ter um raio mais suave. É um raio, ou melhor, vai ter uma curvatura mais suave, porque o raio é maior. Ora, se o raio é maior, se a curva é mais suave, significa dizer que para o vetor velocidade mudar sua direção ao longo da curva, a aceleração centrípeta não precisa ter uma intensidade tão grande, né? Isto pode acontecer, veja, né? Este vetor velocidade mudou para este vetor, mudou de direção sobre a ação de uma aceleração centrípeta de menor intensidade, porque a curva é mais suave. Se nós aumentarmos ainda mais o raio da curva, tornando a curva cada vez mais, né, aproximando-se da linha reta, né? À medida que o raio aumenta, menos acentuada é a curva, mais fácil se torna o veículo percorrer a curva sem perigo de derrapar. Isso quer dizer que a aceleração centrípeta que age sobre o veículo pode ter intensidade ainda menor. Com isso, nós concluímos que quanto menor o raio R da curva, maior será a curvatura. Quanto menor o raio, maior a curvatura. E maior precisa ser a aceleração centrípeta para segurar o veículo na curva. Por outro lado, quanto maior o raio, mais suave é a curvatura e menor precisará ser a aceleração centrípeta para manter o automóvel, o veículo, na curva. Tá? Espero que isso tenha ficado bem claro, né? Daí, se você analisar a expressão ACP igual a V ao quadrado sobre R, você entende facilmente. Quanto menor o R, maior é a aceleração, né? Para uma dada velocidade, quanto menor o R, maior é o valor da aceleração, ou seja, maior precisa ser a aceleração centrípeta para que o veículo consiga fazer a curva com segurança. Esta aceleração centrípeta, na prática, vai estar fundamentada, por exemplo, num automóvel numa estrada, na força de atrito entre os pneus e a estrada, né? Se for num objeto que está preso a um barbante e está em rotação, vai depender da força de tração no barbante. Tá? Então, para cada curva, para cada movimento curvilíneo, você vai ter que identificar quem vai funcionar para realizar a força necessária para produzir a aceleração centrípeta suficiente para manter o objeto na trajetória curva, na trajetória circular. Ok? Moçada, com isso nós terminamos a nossa revisão, esperando que vocês façam um excelente proveito ao observar esse vídeo com atenção e adquiram então a segurança, né, e o conhecimento necessário para que você possa resolver com precisão todas as questões, todas as atividades que nós propusemos para vocês trabalharem em casa. Nos vemos na nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Acoplamento de polias. Observe na primeira imagem. Nós temos polias dentadas, ou que nós chamamos comumente de engrenagens, ligadas diretamente uma à outra, né? O movimento é provocado pela força que os dentes
da engrenagem motora exerce sobre os dentes da engrenagem movida. Tá? Na outra imagem, nós temos duas engrenagens em eixos diferentes acoplados por uma corrente, né? Isso aqui lembra muito o sistema mecânico de uma bicicleta, né? Uma bicicleta. Nós temos a corrente ligando a engrenagem, a coroa, a catraca, como chamamos, tá? Então, nesses dois tipos de acoplamento, o que é que nós precisamos observar? Que a velocidade linear na região de contato entre as engrenagens, no caso da primeira figura, e na região de contato entre a corrente e cada uma das engrenagens, os dentes das engrenagens, com a corrente, esses pontos precisam apresentar a mesma velocidade linear. V da engrenagem A tem que ser igual ao V da engrenagem B, tem que ser igual ao V da corrente. Essa é a primeira grande observação que nós temos que fazer. Na hora do contato, no ponto de contato, nós temos que garantir que a velocidade linear será a mesma. E para o outro sistema, polias ligadas pelo eixo central, nós temos duas polias girando no mesmo eixo, acopladas ao mesmo eixo. Ora, quando as engrenagens, quando as polias, mesmo tendo tamanhos diferentes, diâmetros diferentes, estão ligadas no mesmo eixo, obviamente, na hora que o eixo gira uma vez, na hora que o eixo completa uma rotação, as engrenagens também vão completar uma rotação. Então, elas vão apresentar a mesma velocidade angular. Independente de terem diâmetros diferentes, elas apresentam a mesma velocidade angular. Consequentemente, vão apresentar a mesma frequência, né? O mesmo número de voltas que uma dá, a outra também irá realizar no mesmo intervalo de tempo. Vamos então agora fazer um estudo particular de cada uma delas. Polias ligadas por correia ou corrente. Veja. A imagem de uma bicicleta, né? Vocês observam aqui os pedais. Aqui é a coroa ligada por uma corrente à catraca que está no mesmo eixo do pneu, que tem um raio R bem maior, não é? Então aqui eu tenho o pneu, eu tenho a engrenagem menor, que a gente chama de catraca, a corrente que liga a catraca à engrenagem maior, que está ligada ao pedal, que a gente chama de coroa. Então, a velocidade da bicicleta, que vai ser a velocidade tangencial da roda, a roda traseira, né? A roda dianteira ela é conduzida, né? Ela é movida, ela faz apenas rolar, né? Então, todo o sistema de movimento da bicicleta está presente na figura. Tá? A coroa, onde está ligado o pedal, esse pedal será movido pelas pedaladas, né, do ciclista, e à medida que essas pedaladas fazem a coroa girar, a corrente faz a catraca girar. Evidentemente, você tem a engrenagem maior, que é a coroa, transmitindo o movimento para uma engrenagem menor, que é a catraca. Esse tipo de transferência de movimento ocorre com elevação de frequência, com elevação da rotação. Então, a rotação da catraca será maior do que a rotação da coroa. Né? Quando a transmissão é feita da engrenagem maior para a engrenagem menor, nós temos uma elevação no número de rotações, que é o que nos interessa, né? Então, primeiro passo, lembrar que a corrente e a catraca e a coroa precisam ter a mesma velocidade linear. Então, VA igual a VB.
Acontece que V, a velocidade linear, é a velocidade angular vezes o raio da polia. Então eu posso escrever aqui velocidade angular da polia A vezes o raio da polia A é igual a velocidade angular da polia B vezes o raio da polia B. Observe que a polia A que nós estamos mostrando na figura é a coroa e a polia B é a catraca. Olha. Observem bem as imagens, tá? Acontece que a velocidade angular é 2π vezes a frequência, onde a frequência nos informa o número de rotações realizadas pela polia na unidade de tempo, né, em cada segundo, admitindo a frequência em Hz. E aí, substituindo o ômega dessa expressão, o ômega A e o ômega B, por 2πf, né, 2πFA, 2πFB, ó, nós vamos ficar com a expressão 2πFARA igual a 2πFBRB. Ora, o 2π a gente pode eliminar, né? A gente divide toda a expressão por 2π e aí nós vamos ficar somente com FARA igual a FBRB. O que é que essa expressão nos informa? Já que o produto frequência vezes o raio é constante, né? Se FARA é igual a FBRB, então o produto frequência vezes o raio é constante. Logo, quando a engrenagem, né, apresenta um raio menor, a frequência tem que aumentar para que o produto permaneça o mesmo. Que é o que está acontecendo aqui nessa figura. A polia A, que é a coroa, é que vai mover a catraca. Então, para cada rotação da polia a polia B vai realizar mais de uma rotação, porque ela tem um raio menor do que a A. A catraca tem um raio menor do que a coroa. É por essa razão que a bicicleta vai se deslocar com a maior velocidade, tendo em vista que a transmissão está sendo feita da coroa, que tem raio maior, para a catraca, que tem raio menor. E o pneu, que está ligado ao mesmo eixo da catraca, à medida que a catraca dá uma volta, o pneu também dá uma volta. Então, como o número de voltas da catraca vai ser maior do que o número de voltas da coroa, um pneu também vai realizar a mesma quantidade de voltas. Ok? Polias acopladas no mesmo eixo central. Então, observe que eu tenho aqui um motor, onde eu tenho uma polia 1 pequenininha, né, no eixo do motor, uma correia que vai fazer um eixo com duas polias, polia 2 e polia 3, girar. Então, o motor vai ser o representante, né, vai ser o responsável para fazer o movimento desse eixo onde tem polias 2 e polia 3. Tá? Veja que nós temos duas situações. O mesmo motor acoplado a polias de raios diferentes. Veja, na primeira imagem, na montagem P, a correia que liga o motor ao eixo está ligada a uma polia 2 que tem raio menor do que a polia 3. E na segunda montagem, na montagem Q, o motor está com a correia ligada à polia 3 que tem raio maior. Ora, observando essa imagem e lembrando da imagem da bicicleta, nós temos agora uma polia menor transmitindo movimento para uma polia maior. No caso aqui, a polia 2. Então, a gente já sabe que o número de rotações dessa montagem P vai diminuir. O número de rotações vai diminuir. Para a montagem Q, esse número de rotações vai diminuir mais ainda, porque a correia foi acoplada à polia 3, que tem diâmetro maior do que a 2. Então, essas duas montagens nos mostram que nós vamos ter uma redução no número de rotações do motor para o eixo onde contém as polias 2 e 3. Mas aí o que é que nós precisamos
que é que nós precisamos relacionar? Primeiro, que nessa montagem, nessas duas montagens, a velocidade linear é a mesma. V1 igual a V2. Lembrar que se V1 é igual a V2, F1R1 é igual a F2R2. A mesma relação que nós vimos na bicicleta. Tá? Então, com isso aqui, nós estamos fazendo a relação do motor com a polia 2. Ó. O motor com a polia 2. V1 é igual a V2 e F1R1 igual a F2R2. Agora nós vamos relacionar a polia 2 com a polia 3. Observe que a polia 2 e a polia 3 estão ligadas no mesmo eixo. Elas estão acopladas ao mesmo eixo. Se elas estão acopladas ao mesmo eixo, a velocidade angular da 2 é igual à velocidade angular da 3. Lembre disso. A velocidade angular da polia 2 é igual à velocidade angular da polia 3. A frequência de rotação da polia 2 é igual à frequência de rotação da polia 3. F2 é igual a F3. E a velocidade linear de cada uma dessas polias? A velocidade linear da polia 2 e a velocidade linear da polia 3. Ora, a velocidade é ômega-r, né? Então a gente já sabe que, sendo o R2 menor do que R3, o V2 será menor do que o V3, ó, porque o ômega 2 é igual ao ômega 3. Então, a velocidade linear da polia 3 é maior do que a velocidade linear da polia 2. Já nessa segunda imagem, nós vamos ter uma inversão. Tá? Por quê? Porque a correia foi ligada à polia 3, que tem uma velocidade angular menor, né? Vai ficar com uma velocidade angular menor ainda do que na imagem P. Tá claro isso? À medida que o raio R3, né, é maior do que o R2, então a frequência nessa montagem Q vai diminuir. Tá legal? Então a relação que você faz das montagens P e Q são semelhantes, né? Você só precisa observar o que vai acontecer com as velocidades lineares finais de cada uma das polias. Da polia 3 na imagem 1 e da polia 2 na imagem 2, né? Na imagem Q. Ok? Vamos agora observar, né, o que acontece dentro de uma caixa de marcha, por exemplo. Uma caixa de marcha de moto. Nós temos aqui o eixo motor, onde tem uma polia com 14 dentes, ó, polia motora 1, porque ela está ligada ao eixo do motor. É esse eixo que vai girar e vai fazer essa polia de 14 dentes girar. Ela vai então acionar essa polia, que a gente vai chamar de polia movida 1, que tem 42 dentes. Então, quando eu tenho uma polia menor transmitindo movimento para uma polia maior, a gente sabe que o número de rotações vai diminuir. Tá? O número de rotações vai diminuir. Aí você poderia escrever aqui V1 igual a V2. Consequentemente, F1R1 igual a F2R2. Acontece que a velocidade angular dessa polia é igual à velocidade angular desta pequenininha, porque elas estão no mesmo eixo. E é essa polia motora 2 que vai acionar a essa polia movida número 2, que tem 42 dentes. Então, aqui é um sistema de transmissão que ocorre dentro do motor de uma moto, do motor de um carro, tá? E aí você pode escrever as duas seguintes relações. Ó. Primeiro, lembrar, né? F1R1 igual a F2R2. E segundo, né? F1N1 igual a F2N2, onde N1 e N2 seria o número de dentes, né? Existem problemas que no texto da questão ele traz o número de dentes da polia. Então você pode substituir o número de dentes, né, pelo raio. Se ele trouxer o diâmetro, sabendo o diâmetro, você sabe o raio. Se ele não trouxer nem o diâmetro nem o raio, trouxer o número de dentes, no lugar do R, você coloca o número de dentes. Tá? Porque é proporcional, né? Quanto maior o raio, maior a quantidade de dentes que aquela polia vai possuir, né? Evidentemente. Tá bom? Vamos então a algumas questões. 4 polias solidárias, 2 a 2,
podem ser acopladas por meio de uma única correia, conforme as possibilidades abaixo ilustradas. Os raios das polias A, B, C e D são, respectivamente, 4 cm, 6 cm, 8 cm e 10 cm. Sabendo que a frequência do eixo do conjunto CD, veja na figura, vale 4.800 rotações por minuto, qual a maior frequência obtida em Hz para o eixo do conjunto AB, dentre as combinações citadas? Então veja, nós vamos acoplar o eixo AB ao eixo CD através de uma correia. E nós temos 4 possibilidades de montagem. Lembrando que o eixo AB é o eixo movido, o eixo CD é o eixo motor. O eixo CD está girando com 4.800 RPM. Ó. Essa é a frequência do eixo CD. Tanto a polia C quanto a polia D estão girando com a mesma frequência, porque elas estão no mesmo eixo de rotação. Então vamos à primeira situação, né? Vamos aqui tirar os dados, tá? Olha aqui os valores fornecidos para o raio e para as frequências de rotação, né? A frequência do eixo CD 4.800 RPM e ele quer que a gente determine a frequência do eixo AB, mas para a montagem que apresenta maior frequência, né? Então vamos olhar a primeira. A gente já sabe que nessa primeira montagem, já que o eixo CD é o eixo motor, e a gente tem a polia acoplada à menor polia do eixo AB, ó, então a gente já sabe que vai ter um ganho no número de rotações. Para essa primeira montagem, a frequência do eixo AB vai ser maior do que 4.800. Com toda certeza, né? Por quê? Porque eu tenho uma engrenagem, né? Eu tenho uma polia de raio maior, que é a polia C, que tem raio 8 centímetros, ligada por correia à polia A, que tem raio 4 centímetros. Ora, a gente já sabe que o produto FA-RA tem que ser constante, porque a velocidade linear é a mesma, né? Então, FA-RA tem que ser igual a FC-RC, né? Polia A ligada à polia C através da correia. Ora, se o raio de C é o dobro do raio de A, se o raio de C é o dobro, então a frequência de C vai ser a metade. Porque se o raio aumenta, a frequência diminui. Se o raio diminui, a frequência aumenta. Como a polia A, que é a polia movida, tem um raio que é a metade do de C, que é a polia motor, então a frequência de A vai duplicar. Vamos mostrar isso nas equações, né? O RA vale 4 centímetros, e o RC vale 8 centímetros, e o FC vale 4.800 RPM. Fazendo então as continhas, né? Nós vamos encontrar que FA igual a 9.600 RPM. Então duplicou, né? A gente já tinha essa ideia, né? Transformando em Hertz, né? É só dividir por 60, que nós vamos encontrar 160 RPS, que é igual a 160 Hz. Ora, se você der uma olhada, sem muita demora, você observa que você vai ter um aumento de frequência superior a 9.600 RPM nessa engrenagem, nesse acoplamento verde, olha, onde eu tenho a maior polia motora ligada à menor polia movida. A maior polia motora do eixo CD ligada à menor polia movida do eixo AB. Ora, se na engrenagem anterior houve um aumento, nesta vai aumentar mais ainda, né? Porque eu tenho a maior polia motora ligada à menor polia movida. E aí, como a relação é, olha, veja, o raio da polia motora vale 10 centímetros, né? E o da polia movida vale só 4. Então a relação vai aumentar 2,5, né? Se você dividir 10 por 4, vai dar 2,5. Então a frequência vai aumentar 2,5 vezes, né? Vamos mostrar isso. FA-RA igual a FD vezes RD.
E aí, FA vezes 4 é igual a 4.800 vezes 10. Fazendo as continhas, dividindo, né, vai dar 12.000 RPM, que dividindo por 60 nós vamos encontrar 200 rotações por minuto. Tranquilo? Então, de maneira fácil, né, e não muito demorada, você observa num sistema como esse o que vai acontecer com a frequência transmitida, né? Se a frequência transmitida vai aumentar ou vai diminuir. E quantas vezes ela vai aumentar ou diminuir. É só você olhar a relação entre os raios das polias que vão ser acopladas. Tá bom? Vamos para frente. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, que a gente chama de coroa, a um disco dentado traseiro, que a gente chama de catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir ao disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo, para uma configuração em que o raio da coroa é 4R e o raio da catraca é R e o raio da roda meio metro. Olha, então a gente está mostrando aqui que o raio da coroa é 4 vezes maior que o raio da catraca. Ora, se o raio é 4 vezes maior, a frequência de rotação da catraca, né, que tem raio menor, vai aumentar 4 vezes. Tá? Então a velocidade angular vai aumentar 4 vezes. Né? Aí ele pede para a gente calcular a velocidade da bicicleta, a velocidade do ciclista. Né? Vamos então. Está aí a figura, né, a bicicleta. Os dados fornecidos, né? Raio da coroa, raio da catraca, raio do pneu, velocidade angular da coroa, e ele pede a velocidade do ciclista, né? Que é a velocidade da bicicleta. Então a gente sabe que V é ômega R. Então, para saber a velocidade da bicicleta, eu preciso saber a velocidade angular do pneu. Ele me deu a velocidade angular da coroa. Para calcular a velocidade angular do pneu, eu preciso saber a velocidade angular da catraca. Eu preciso da velocidade angular do pneu para multiplicar pelo raio do pneu que foi fornecido. Só que a velocidade angular do pneu é igual à velocidade angular da catraca, porque o pneu e a catraca estão no mesmo eixo. Então, vamos calcular a velocidade angular da catraca usando a relação entre as velocidades lineares. A velocidade da catraca é igual à velocidade da coroa, né? Catraca e coroa ligadas por uma corrente. Então a velocidade linear é a mesma. Lembrando que V é ômega R, ó. Ômega da catraca vezes o raio da catraca é igual ao ômega da coroa vezes o raio da coroa. Fazendo as continhas, né? O raio da catraca vale R e o raio da coroa vale 4R. E a velocidade angular da coroa vale 4 radianos por segundo. Então, simplificando R, nós encontramos que a velocidade angular da catraca vale 16 radianos por segundo, 4 vezes maior. Para calcular a velocidade da bicicleta, a velocidade do ciclista, é a velocidade angular do pneu, que é igual a da catraca, que vale 16, vezes o raio, que vale 0,5, que vai dar 8 metros por segundo, ou aproximadamente 29 km por hora. Essa é a velocidade da bicicleta, velocidade do ciclista. Mais uma. Para misturar o concreto, um motor de 3,5 HP, é a potência do motor, tem solidária ao seu eixo uma engrenagem de 8 centímetros, né? A engrenagemzinha menor que está ligada ao eixo do motor, que se acopla a uma grande cremalheira em forma de anel com 120 centímetros de diâmetro, fixa ao redor do tambor misturador. Pronto, aqui a engrenagem, né, em forma de anel, que a gente chama de cremalheira, que está presa, né, a esse tambor que vai fazer a mistura do concreto que está aqui dentro desse tambor. Quando o motor é ligado, o seu eixo gira com frequência de 3 Hz. Calcule o período
do misturador em segundos. Ora, o período do misturador é o tempo que esse tambor vai gastar para dar uma volta completa, para dar uma rotação ao longo do eixo, tá? Esse aqui é o período. Ora, para a gente saber o período, basta que a gente calcule a frequência dele. Dados da questão, né? Diâmetro da engrenagem motora, diâmetro da engrenagem movida, né, que é a cremalheira, frequência do eixo motor, e aí eu preciso do período, o período do tambor, né, que é o mesmo período da cremalheira, né, da roda movida, da engrenagem movida. Então vamos à resolução, né? Polias dentadas em contato, velocidade linear a mesma. Acontece que a velocidade linear é ômega-r. Então, ômega-r da roda movida tem que ser igual a ômega-r da roda motora, né? Da engrenagem motora. E aí, ômega 2πf, cancela o 2π, nós vamos ficar com FR da engrenagem movida igual a FR da engrenagem motora. A engrenagem motora é aquela que está a pequenininha que está ligada ao eixo do motor, tá? Então, se eu tenho o diâmetro, eu sei os raios, né? É só dividir por 2. Então, nós vamos ficar com o raio da movida é 120 centímetros, né? Porque o diâmetro vale 120 centímetros, então o raio vale só 60. E para a engrenagem motora, o diâmetro vale 8 centímetros, logo o raio só vale 4, né? E a frequência da motora vale 3 Hz. Fazendo as continhas, nós vamos encontrar que a frequência da cremalheira, né, que é a engrenagem movida, a frequência da cremalheira é 12/60 ou 1/5 de Hz. Como o período é o inverso da frequência, então o período da cremalheira vai ser 5 segundos. Ela gasta 5 segundos para realizar uma rotação completa. Com isso, nós concluímos este tema. Concluímos também o nosso curso de Física 1, esperando que este trabalho seja de grande valia para todos que dele se apropriarem para observar e revisar o conteúdo visto em sala de aula. Esperamos que todos façam um excelente trabalho que nós propusemos para casa e nos encontraremos, se Deus quiser, no próximo semestre com a disciplina de Física 2. Até lá!